Excelentíssima senhora desembargadora presidente, excelentíssima desembargadora relatora, excelentíssimos desembargadores que compõem esta turma, excelentíssimo representante do Ministério Público, na sua pessoa, eu estendo meus cumprimentos ao digno colega que me antecedeu, doutor Marcos Vinícius, todos os serventuários da Justiça e advogados e advogadas aqui presentes. Excelências, nessa oportunidade, eu represento os interesses dos lojistas da Associação do Shopping Pátio Belém, que é uma das autoras, das impetrantes deste mandado de segurança coletivo, que questiona a taxa DPA, ou taxa de segurança. A sentença de piso, ela concedeu a segurança, ela julgou procedente a causa, houve recurso pelo Estado do Pará, e nós estamos aqui na condição de recorridos, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau. Mas antes de entrar nas razões de fato de direito do nosso mandado de segurança, eu queria rapidamente aqui explicar a vossas excelências como é que funciona o modus operandi da cobrança dessa taxa DPA. Essa taxa ela é cobrada pela Polícia Civil do Estado. A Polícia Civil, através de agentes uniformizados, elas comparecem ao shopping center e ali, pessoalmente, intimam os lojistas a comparecerem ao Departamento de Polícia Administrativa, daí o nome DPA. E ali, expressamente, advertem o lojista de que será crime de desobediência o não comparecimento do lojista à Delegacia de Polícia Administrativa. E eu juntei, excelências, no memorial que foi encaminhado, a cópia desta notificação que expressamente enquadra o lojista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro, na hipótese de não comparecimento. Então, muitos lojistas se sentem constrangidos e vão até a DPA para evitar o fechamento dos seus estabelecimentos comerciais e ali efetuam o pagamento da taxa DPA. Então, excelências, é uma verdadeira coação institucional praticada pelo Estado contra esses lojistas. E essas razões eu vou passar a apresentar a partir de agora. São apenas 4 pontos que eu queria destacar aqui e destacar também que nós temos já 3 precedentes da primeira e da segunda turma de Direito Público deste tribunal, reconhecendo a ilegalidade desta cobrança. Tá? Então, excelências, o primeiro aspecto que eu queria destacar é o próprio fundamento da sentença de primeiro grau. O que o juiz de piso ele entendeu? Que as atividades desenvolvidas nos shopping centers não se enquadram no conceito legal de jogos e diversões públicas. E aqui eu faço um registro importantíssimo para o deslinde da controvérsia. A Lei Complementar 22 de 94, que trata das competências da Polícia Civil, lá no artigo 5º, inciso 9, disse que compete à Polícia Civil exercer a fiscalização de jogos e diversões públicas. Mas o que são jogos e diversões públicas, excelência? Esse conceito é definido no Decreto 2423 de 82, que é citado aqui na notificação como fundamento legal dessa cobrança. Vejam, excelências, o decreto de 1982, anterior à nossa ordem constitucional. É um decreto que desafia a análise da sua recepção ou não pela Constituição. E, ao nosso ver, é evidente que ele não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. E esse decreto define o que são jogos e diversões públicas. E acredito que todos aqui já frequentaram um shopping center. E a imensa maioria das atividades de um shopping center
são serviços e atividade comercial, estritamente falando. São lojas, farmácias, padarias, academias. Então, não se enquadram nesse conceito de jogos de diversões públicas. Então, foi esse entendimento que o magistrado de Pisa, ele assim entendeu. E eu aproveito, excelências, aqui para rebater um tópico que foi informado pelo digno representante do Estado, de que houve uma omissão dos dados. Não houve omissão. Pelo contrário, houve a proteção do nome dos lojistas para que fosse evitado qualquer tipo de retaliação do fisco contra esses estabelecimentos. Mas eu posso trazer agora, se essa é a dúvida, excelências, eu vou mostrar para vossas excelências que essas notificações, elas foram expedidas, por exemplo, aqui nos autos, Casa Balduco, que é uma cafeteria, não se enquadra no conceito de jogos e diversões públicas. Pizza Midi, pizzaria, não se enquadra como jogos e diversões públicas. Habib's, que inclusive teve o seu estabelecimento lacrado por se recusar a pagar esta taxa. E o BO consta nos autos. Bel Prazer, que é uma tabacaria. Tabacaria não se enquadra como jogos e diversões públicas. Trago também, excelências, Rei do Mate, que é uma lanchonete. E aqui eu tenho muitos outros exemplos, que eu não vou, por economia processual, citar, mas que não se enquadram como jogos e diversões públicas e que receberam a intimação da Polícia Civil. Portanto, excelências, as atividades desenvolvidas nos shopping centers, em grande maioria, não se enquadram em jogos e diversões públicas. Então, a Polícia Civil, data máxima vênia, está utilizando esse instrumento como instrumento arrecadatório, meramente arrecadatório. Então, esse é o primeiro ponto, excelência, pelos quais nós pugnamos pela manutenção da sentença de crime. E o segundo ponto, e ponto frequente, é que o Estado está querendo financiar a atividade de segurança pública por dados. E não é possível, excelências, que isso ocorra. A Constituição Federal, lá no artigo 144, ela expressamente fala que a segurança pública é dever do Estado. E o Estado tenta dizer que não está financiando segurança pública, que seria apenas um serviço, uma vistoria técnica, e que poderia ser custeada por taxa. Mas veja, excelências, a própria Lei Estadual 6.010, de 96, ela define essa exação como taxa de segurança. Segundo, quem fiscaliza, vistoria e condiciona o funcionamento é a Polícia Civil, que é órgão do sistema de segurança pública. E, além disso, não existe um serviço aqui. O chamado alvará é um ato de império, é imposto coercitivamente ao lojista, sob pena de ameaça de crime, de desobediência, excelência. Isso aqui é uma característica de uma cobrança que antecede o Estado de Direito. Não tem processo administrativo, não tem lançamento tributário. A autoridade policial ela vai uniformizada até o estabelecimento, ameaça o lojista de crime de desobediência. Que processo administrativo e tributário é esse? Ou seja, nós temos aqui um resquício de um tributo que é resultado daquele autoritarismo fiscal do Estado de anos e décadas atrás. E o outro argumento, excelências, e o terceiro argumento, é que aqui há uma bitributação, há uma invasão de competência do município. E a pergunta é, pode o Estado do Pará cobrar a taxa DPA sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais quando o município de Belém já cobra a mesma taxa, chamada de TLPL?
Pode haver duas taxas para autorizar o mesmo funcionamento? O Estado entende que são coisas distintas. Uma coisa é a taxa criada pelo município, e a outra coisa é a taxa criada pela Polícia Civil. Então, por que entendemos, com todo respeito, que a tese fazendária não se aplica ao presente caso? Porque nós temos aqui, Excelência, tanto a TLPL, que é cobrada pelo município, quanto a taxa DPA, que é cobrada pela Polícia Civil, tem o mesmo núcleo material. Qual é? É uma autorização para funcionamento do estabelecimento. Segundo, tanto a TLPL quanto a taxa DPA têm exatamente a mesma finalidade. Ou seja, o resultado prático é o mesmo, é a concessão de um alvará para funcionamento. A única diferença, Excelências, é que são cobradas por entes diferentes. A Polícia Civil cobra a taxa DPA, ou taxa de segurança, e o município cobra a TLPL. Portanto, há bitributação aqui, Excelências, de forma clara e visível. E o último argumento que a gente gostaria de trazer ao conhecimento de Vossa Excelência é que não há, no presente caso, um serviço específico e divisível ofertado ao contribuinte. A Constituição só admite taxa quando há um serviço específico e divisível. Está lá no artigo 145, inciso 2 da Constituição, como Vossas Excelências bem conhecem. Então, a pergunta é: há no presente caso um serviço específico, individual, facultativo, prestado pela Polícia Civil ao lojista que permita a cobrança dessa taxa? Essa é a pergunta. E, ao nosso sentir, é evidente que não há, Excelências. Não há serviço individualizado. Por quê? A vistoria não é solicitada pelo lojista, a vistoria não é facultativa, tanto que a ameaça expressa de crime de desobediência e é realizada de forma geral e indistinta. Portanto, por essas razões, essas 4 razões, data máxima venha de um decreto anterior à Constituição, que não foi recepcionado uma intimação policial constrangedora, que ameaça os lojistas a comparecerem compulsoriamente sob crime de desobediência. Não há lançamento tributário, não há processo administrativo, o contribuinte não tem oportunidade de defesa administrativa, é coagido sob ameaça penal com a força simbólica do Estado para fins arrecadatórios. Então, a cobrança de tributos, Excelências, por meio de correção pessoal e intimidação policial, remete a práticas anteriores ao Estado de Direito. E eu devo lembrar que a súmula 70 do STF veda a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Então, Excelências, eu nem quero entrar aqui no mérito do Brasil ser o Estado, aliás, o país dos maiores do mundo em relação à sua carga tributária. Muito menos nos custos que os empresários têm que suportar por estarem em shopping centers. E também da Polícia Civil está desvirtuando a sua atividade, que deveria estar nas ruas, combatendo... Um minuto, doutor Márcio. Tá? E já me caminhando aqui para o final, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e nós apresentamos aqui 4 argumentos para a manutenção da sentença de piso. Primeiramente, as atividades desenvolvidas nos shopping centers não se enquadram no conceito legal de jogos ou diversões públicas. A atividade de segurança pública não pode ser financiada por taxa, mas apenas por impostos. Há bitributação e invasão de competência do município de Belém, que já cobra a TLPL. E há ausência de serviço específico e divisível. Então, por essas razões, Excelência, eu queria agradecer a atenção de todos, requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada, doutor. Desembargadora Elvina, Vossa Excelência pode continuar com o voto. A senhora está sem áudio, Elvina. Obrigada. Presente o pressuposto de admissibilidade, conheça o recurso passando a examiná-lo. Preliminar de competência do juízo. Defende o apelante que a discussão travada nestes autos se refere a tributário estadual, taxa